Fala, torcida gloriosa! Hoje tem jogo do Fogão lá na Bolívia contra o Independente Petroleiro, rapaziada. Então Fernandinha vem trazendo aí todas as informações e o provável Botafogo para hoje. Já deixa aquele likezão aí no nosso vídeo e vambora para as notícias de hoje. Que ele tem. E o Danilo é um jogador, assim, muito carismático, muito de grupo, tá? É um garoto super humilde, aquele sotaque baiano, aquela coisa bem gostosa de conversar. Mas ele foi um jogador que a torcida entende o tamanho da importância desse jogador pro Botafogo, mas entende que é só uma noite. Sabe aquela coisa que você vai ficar com a gata e você sabe que é só um dia só? Porque você entende que ela não Você já vai pensando o que vai fazer sem ela. Ele quando veio, já veio nessas circunstâncias. Então, assim, eu acho que o apego emocional do botafoguense pelo Danilo foi uma coisa bem respeitosa. Tanto ele pelo Botafogo, quanto o Botafogo por ele. Eu não tô aqui fazendo já um discurso de que o Danilo já saiu do Botafogo. Mas a gente tá vendo uns movimentos um pouco estranhos. Porque no último jogo do Brasileirão, ele fora, em cima da hora, por questões pessoais, e ele, se jogasse contra o Corinthians, ia fazer sua 13ª partida pelo Brasileirão, ou seja, ele não ia poder mais jogar essa competição esse ano por nenhuma competição, obviamente, do Brasil, então a gente já dá uma estranheza. E agora ele também fora desse jogo da Sul-Americana. E aí a gente já começa a entender algumas coisas. Será que não tem mais Danilo no Botafogo? Será que o curto casamento acabou? E ele tá com os dedinhos nervosos dele. É seu drone de Danilo? Você tem esse drone? Isso aí eu já apurei já ontem. Ah, tá. Vai. É porque, assim, é um jogador que o Flamengo, de fato, sempre teve interesse na contratação. Mas é igual você na Débora Seca? É isso, o Flamengo não nega. Mas também o Palmeiras não nega. Não nega. E a partir do momento que o jogador contra o Corinthians pede para não atuar e ele já tem 12 jogos no Campeonato Brasileiro, obviamente... Fica estranho, né, Vene? Fica estranho. E assim, no Botafogo as pessoas sabem que ele fez isso justamente para ser negociado. E Flamengo e Palmeiras são dois clubes que têm interesse e, para mim, são os dois únicos clubes que podem, de fato, fazer um alto investimento e contratar um jogador desse calibre, que é jogador de Copa do Mundo. Agora, oficialmente, a gente pode falar. E aí o Botafogo diz que, para tirar o Danilo do Botafogo, nesse momento, sendo o clube do futebol brasileiro, 40 milhões de euros. Alguém vai pagar 40 milhões de euros? Não paga? Você acha que o Palmeiras... A torcida do Palmeiras é apaixonada por esse garoto. Eu acho que não. Você acha que não? Eu acho que não paga. Eu acho que pode abrir uma negociação com o Botafogo pagar um valor um pouco menor, tá? Pelo menos 30 milhões de euros. Isso ele vale. Se o Botafogo vira assim, tanto para o Flamengo quanto para o Palmeiras, e fala assim, a gente vende o Danilo por 30 milhões de euros. Eu pago na hora. Ele vale 30 milhões de euros. Quanto custou o Paquetá, Vini? O Paquetá custou 42. Assim, eu acho que não vale. Só que estamos falando de um mercado extremamente também, inflacionado. Né? Exatamente. Não, o jogador mais consolidado. Já disputou Copa do Mundo anteriormente e tal. Eu acho que 42 milhões de euros é um valor extremamente alto para o Lucas Paquetá. Mas é um mercado inflacionado. Não tem jeito. Por exemplo, o Fluminense acabou de contratar um centroavante recentemente por um valor altíssimo. É o mercado que está inflacionado. O Danilo hoje ele vale 30 milhões de euros. Pelo que o mercado pede em todos os jogadores e pelo que ele entrega dentro de campo, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva, ele faz todas as funções no meio de campo e faz gol, que é o mais importante em uma partida de futebol. Mas você acha que esse valor ele pode ser mais... ele pode ser potencializado caso... Imagina, não é impossível esse rapaz acabar com a Copa do Mundo. Que eu digo assim, entrar e ser o nome do Brasil. Não é impossível ser o Kleberson, que foi eu acho que ele em 2002. Tem potencial para mudar o time titular da seleção brasileira. Então, mas se eu tivesse que apostar, quem vai se tornar titular? O Botafogo não pode valorizar mais ele? Pode. A questão é o seguinte, assim, aí é mercado. Eu não acho que alguém lá de fora, um clube europeu, vai chegar aqui no Botafogo e vai pagar 40 milhões de euros. Por ser um jogador já com uma idade, ele não é tão jovem, ele já teve cirurgia no joelho e já foi para a Europa e voltou ao futebol brasileiro. Isso é muito levado em consideração no mercado. Eu não acho que alguém vai chegar aqui e vai pagar 40 milhões de euros. A não ser que ele destrua de fato na Copa do Mundo, sendo artilheiro da competição. Aí talvez sim. Mas se eu sou Botafogo, espero. Espera a Copa do Mundo. Não custa nada esperar. Ele não vai completar mesmo os jogos agora do futebol brasileiro e a janela. Você não tem informação por que ele não foi hoje? Ah, eu tenho essa informação. E você não vai me contar, garoto? Assim, ele tem uns segredos, Caio, que ele sabe, ele acha que todo mundo sabe. O que me explicaram foi o seguinte, que ele não tá
literalmente afastado pela diretoria. Ele está treinando com jogadores não relacionados porque o treinador Franklin não gostou nem um pouco da atitude dele em não pedir para jogar. Ele só volta à lista de relacionados se ele pedir desculpa aos jogadores e ao treinador. Foi isso que me falaram no Botafogo. Vamos botar a lista de relacionados e eu quero, enquanto isso, você fala a sua opinião sobre essa situação. Vou dizer, Caio, gostei. Quando a gente vê uma relação entre jogador e time, a gente tem que entender, enquanto torcedor, que só o apaixonado somos só nós. Sim. A relação do time com o jogador é empresarial e do jogador com o time também é. Então, o que a gente tem nesse caso? Um Danilo olhando e pensando no seu futuro, porque a gente sabia que a passagem dele ia ser como um cometa no Botafogo, e o Botafogo pensando internamente no quanto ele precisa ser o poderoso dentro do Botafogo, o Botafogo que manda aqui. E aí o Franklin sinaliza, gente, aqui não é essa questão não, você tá pensando em você, então faz o seguinte, vai lá no cantinho do pensamento. Eu achei boa, obviamente, a atitude do staff do Danilo, que tá preocupado com ele, obviamente, tá pensando no menino, e também do Botafogo de falar, você tá pensando em você? Então vai lá, que a gente tá pensando na gente. Você concorda comigo, Caio? É o famoso aqui também não é bagunça, né? Isso. É pra mostrar que existe uma hierarquia no futebol e o clube é maior do que qualquer jogador. É óbvio que o Danilo vai fazer muita falta ao Botafogo se a saída dele for confirmada. O Danilo, como a gente sempre fala aqui, é um extraterrestre, joga muita bola, ele é capaz de mudar o nível de qualquer time que ele chegar, seja no Flamengo, seja no Palmeiras, seja na seleção brasileira. Ele pode elevar ainda mais o nível e mudar de patamar esses times, porque ele é muito diferente mesmo. Mas é como a torcida do Botafogo mesmo canta, né? Os jogadores vão e vêm. E a torcida tá lá, o clube fica lá e é maior do que tudo isso. Então é bom que o Botafogo pontue isso, coloque limites, né, para algumas coisas, porque não dá também para o jogador achar que ele vai fazer tudo o que ele quiser, a hora que ele quiser, porque é o clube quem manda, quem paga o salário. Tudo bem que o Botafogo andou atrasando até os direitos de imagem dos jogadores, mas isso não justifica essa mudança aí na hierarquia do clube. É o clube, a torcida e depois os jogadores. Nessa simbiose, assim, essa sinergia precisa estar funcionando direitinho para que seja melhor para todo mundo. E isso não quer dizer que o Danilo esteja desrespeitando o Botafogo agora, mas o Botafogo precisa se posicionar assim como se posicionou, sentar, conversar, ver como que vai ser esse desfecho, se é que é um desfecho mesmo, para que isso seja conduzido da melhor forma possível por ambos os lados, que é o melhor para todo mundo. Vocês são danados. Hoje, Ferrarese, ó o menino Justino aí, gosto quando ele tá no Relacionados, Marçal, Mateu Ponte, Vitinho. Isso aí é coisa linda. Meio-campista, Caio Vale, Christian Medina, Edenilson, Huguinho, que foi bem no jogo contra o Corinthians, Montoro, Santi Rodrigues, adoro o Santos voltando, e o Wallace Davi. E no ataque, o Arthur Cabral, veio de um hat-trick contra o Corinthians, Cris Ramos, o Tuco Correia, o Jordan Barreira, Kadir, Cauã Toledo, que tá aqui na foto, Lucas Vidalba. Cauã Toledo, que deu passe pra gol, entrou no jogo contra o Corinthians. Vidalba também foi bem no último jogo. E o menino Kadir, que tem sido aí até uma peça do time titular. Vamos colocar aqui, Caio Caesar, o provável Botafogo para essa partida. Neto no gol, Vitinho do lado direito, Ferrarese, Barbosa e Alex Telles. Huguinho, Medina, Montoro, Vidalba, Arthur Cabral, Kadir. Esse é o time que enfrentou o Corinthians aqui do meio pra frente, com o Huguinho de cabeça de área, o Medina mais solto e o Montoro que arrebentou no jogo contra o Corinthians, Caio Caesar. E o time foi muito bem contra o Corinthians, né? Queria até comentar sobre o Huguinho, Fernandinho, que ele tava na cena do crime ali, né, no gol do Corinthians, mas ele foi muito bem na partida. Mas ele tomou a falta, na verdade, Sim, né? E não marcaram a falta. E ficou marcado ali por conta do lance, mas ele foi bem durante a partida inteira, então acho justo que ele assume essa vaga aí, provisoriamente pelo menos, no lugar do Danilo. E o Botafogo, com essa formação, jogou muito bem contra o Corinthians e tem tudo para confirmar a sua classificação hoje, ganhando mais uma vez. Vai jogar em campo neutro, como a gente falou aqui, e pode muito bem confirmar essa vitória com o time que está aí na tela. O Montoro contra o Corinthians fez uma partida de almanaque. A gente já falou aqui que o Franklin trata o Montoro como um potencial craque, que ainda não é um craque pela juventude, pela idade dele, porque vai oscilar. Se o Montoro não oscilasse, se ele jogasse toda vez do que ele jogou contra o Corinthians, ele provavelmente estava dando os tapas lá na Europa, né? Porque ele joga muita bola. Quando ele está inspirado, esquece. O baixinho do Botafogo argentino joga... baixinho argentino no Botafogo tem dado certo. Dá